Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato comigo pelo telefone 99 DDD do Maranhão e o telefone 991520454. E o telefone de minha esposa, telefone aqui de Americana, São Paulo, DDD 19 e o telefone 98448-2187. Meu e-mail henriquelhas@hotmail.com. Eu estou já desempregado há mais de 5 anos. Se você deseja nos ajudar, aqui estão as contas. Aí você vê a conta do Bradesco, a conta da Caixa Econômica e a conta do Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa. Meu Pix, você vê aí, é 331-957-816-20, que é o meu CPF também. Desde já eu te agradeço pela ajuda. Queremos pedir que você se inscreva aí no meu canal, dê um joinha aí, um like, isso estará nos ajudando a divulgar mais os vídeos. Passe para os outros, divulgue nosso trabalho. Deus te abençoe. Vamos então à nossa lição. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2021. Depois de algumas polêmicas aí sobre a revista, né? Então eu queria deixar bem claro que aí é uma questão pessoal, é coisa de curso de teologia que o comentarista fez, tese que ele defendeu por lá. No caso da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, não vejo problema nenhum em estudarmos essa revista neste trimestre. Pode ficar tranquilo. Se tiver alguma coisa, nós vamos corrigindo durante o trimestre. Quanto à capa da revista, preste atenção que a foto é de Jerusalém mais atual, né, do século VII para cá, é que tem o Domo da Rocha aí, no lugar do templo. Então, é exatamente o resultado da queda de Israel. Se Israel não tivesse pecado contra Deus, estava aí até hoje, né, o templo construído por Salomão e nada daquelas coisas que aconteceram, deportação, né, tanto ali de Israel, parte norte, como uma parte sul. Nada disso teria acontecido, nem a divisão do reino haveria, se Israel tivesse sido fiel a Deus, não tivesse caído na idolatria. Neste trimestre, então, nós estaremos estudando aí sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E nós temos aí como comentarista o pastor Clayton Palmerelinho. Veja que neste trimestre nós estaremos estudando as seguintes lições. Lição 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Lição 3, Acabe e o profeta Elias. Lição 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Lição 5, o reinado de Acasias. Lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Lição 7, o ministério de Eliseu. Lição 8, Naamã é curado da lepra. Lição 9, o reinado de Joás. Lição 10, o cativeiro de Israel, reino do norte. Lição 11, o reinado de Ezequias. Lição 12, o reinado de Josias. Lição 13, o cativeiro de Judá. Então nós veremos aí um resumo, né, do livro Primeiro de Reis e Segundo de Reis. Veja bem que existem aí muitos outros reis, mas um trimestre não dá para falar tudo. Nem mesmo se fosse para falar de um rei só, né, não daria. Mas é um resumo do livro de Primeiro de Reis e Segundo livro de Reis. E neste trimestre nós não temos a lição introdutória, né? Deveria ter uma lição que introduzisse o trimestre falando sobre, de maneira geral, né, sobre os dois livros aí, Primeiro de Reis e Segundo de Reis. Mas não teve. Então você pode entrar em nosso site, aí no nosso blog, né? Temos aí o site www.apazdosenhor.org.br/Prof. Henrique. Lá você encontrará a lição
na barrinha em cima tem EBD, você clica lá, então tem a lição. Aí você vai ter muito material dentro da introdução do trimestre e sobre cada lição. Também no blog você encontra a mesma lição. Os slides da lição que eu uso aqui para gravar os vídeos, também você encontra no blog totalmente grátis. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com Davi e prometeu que o trono de Davi estaria sempre no comando de Israel. Com a divisão do trono, por causa do pecado de Salomão, que acabou caindo em prostituição, acabou caindo em adultério, teve aí 1000 mulheres, né? Teve muitos cavalos, muita riqueza, acumulou muito do que Deus disse para ele não acumular, e ele acabou caindo na idolatria. Então, por causa desse pecado, Deus castigou a linhagem de Salomão. Seu filho Roboão assumiu o lugar dele, fez também péssimas coisas, também caiu na idolatria, e Deus o castigou também. E aí também toda a dinastia, cada rei que assume, caindo também na idolatria, pecando contra Deus. E nós temos aí 2 grandes exemplos, né? Que são o rei Josias, que foi um rei exemplar, e a Bíblia dá testemunho que ele foi o melhor dos reis, e depois nós temos também Ezequias. Então, que se destacaram mesmo, que foram fiéis a Deus, nunca caíram na idolatria. Então, totalmente foi só mesmo Davi, aí Josias e Ezequias. Sabemos que o reino foi dividido, né? A parte de baixo, tendo aí somente Judá e Benjamim, e a parte de cima ficou então com as outras 10 tribos, lá quando Jeroboão assumiu o governo da parte norte de Israel. Por isso os judeus hoje são chamados judeus, né? Porque depois passou a ter apenas o território de Judá, e eles vieram do cativeiro, já o povo do norte se misturaram, né, com os assírios, foram expulsos, e veio ali gente de outro lugar para ali. Então não havia mais ali os judeus legítimos, e o povo de Judá, que voltou do cativeiro da Babilônia. Então eles é que começaram novamente ali a possuir aquela terra e reconstruir o templo que havia sido destruído. Aí veio então o templo de Zorobabel, e depois, no tempo de Jesus, já existia o templo que foi reformado por Herodes. E a Arca da Aliança, e a arca que antes existia no templo de Samuel, nós vamos ver que quando Salomão coloca a arca no templo que ele construiu, já não tinha dentro da arca mais nem o vaso contendo maná, nem a vara de Arão. Somente as tábuas da lei estavam dentro da arca. E no tempo de Jesus, já não tinha nem a arca mais. E até hoje não se sabe o paradeiro da arca. Sabemos que a Bíblia diz que a arca foi vista no céu. Não sabemos se é a mesma arca ou se é uma coisa simbólica. Sabemos que a glória de Deus se manifestou no tabernáculo, descendo fogo ali, confirmando os sacrifícios. Sabemos que a glória de Deus esteve também manifestada no templo quando Salomão inaugurou o templo. E depois vimos a glória de Deus, que é o próprio Jesus no templo, que é Deus mesmo entrando no templo. Então essa glória aí é maior do que a outra, né? Que foi invisível. Esta Deus mesmo estava ali. Jesus entrou no templo. Vimos aí que a glória de Deus, quando entrou no templo, os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé devido à presença de Deus ali. Então vamos ver aí como é que foi essa aliança. O que Deus disse, né, sobre o reinado de Salomão para Davi. Olha aí, 2 Samuel 7, de 12 a 16, diz assim: quando teus dias forem completos e vieres dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o meu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então o profeta Natan, né, vai dizer estas palavras para Davi, confirmando então uma aliança entre Deus e Davi, de que sempre um descendente de Davi estaria no trono sobre Israel. E nós sabemos que no milênio, né, o governo do próprio Jesus Cristo, descendente de Davi, estará no trono por 1000 anos. Se cumprirá assim a promessa de Deus feita a Abraão, que da semente de Abraão nasceria um, né, que estaria no governo de toda a terra. Lá no milênio, Satanás estará preso por 1000 anos, depois será solto no final. Então haverá grande batalha, ele será totalmente derrotado, depois ele é lançado no lago de fogo e enxofre, junto com todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aí na lição temos uma dúvida. Quem escreveu 1º de Reis e 2º de Reis? Que na Bíblia judaica é um livro só. Quem escreveu, pelo que nós podemos deduzir, e muitos também encontraram, que foi o profeta Isaías quem começou a escrever, depois Jeremias escreveu o final, e aí pelo menos um capítulo pode ter sido escrito por algum escriba no final. O Talmud judaico indica Jeremias como o escritor. Nós vemos aí bastante semelhança entre o último capítulo, né, de 2º livro de Reis com o último capítulo de Jeremias. O profeta Isaías viveu aí no tempo do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais e também do rei Ezequias. Vamos ver esse 2º livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 32, que diz: Ora, o restante dos atos de Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Então veja que isso aí é uma excelente dica para nós descobrirmos então que Isaías escreveu esses livros, 1º de Reis, 2º de Reis, tendo então Jeremias como aquele que escreveu o final, e muito provavelmente aí o último capítulo tenha sido escrito por algum dos escritores, né, dos cronistas. A abrangência dos dois livros, 1º de Reis e 2º de Reis, então é desde que Salomão assumiu o trono até o cativeiro babilônico. Temos que saber que dentro do território total de Israel, a cidade mais importante que havia era Jerusalém. O que havia de mais importante em Jerusalém era o templo. E o que havia de mais importante no templo era a Arca da Aliança. Então ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso eles tinham que ir lá em Jerusalém, fazer suas orações, oferecer seus sacrifícios, né? Tinham que estar ali no templo. Então tinha que vir ali gente de tudo quanto era tribo, de todo local de Israel, e vir a Jerusalém, porque ali estava então a presença de Deus. A arca simbolizava exatamente a presença de Deus. Veja que até quando havia guerra, eles levavam a arca para a guerra, dizendo que Deus estava com eles ali. Então, no Antigo Testamento, não eram as pessoas que eram o templo do Espírito Santo como na igreja, mas havia um templo onde Deus morava através da arca que ali estava. Dentro da arca havia as tábuas da lei, havia ali o vaso contendo o maná e a vara de Arão que floresceu, representando ali a lei, né, dada por Deus Pai, representava ali o maná representando Jesus, e a vara que floresceu representando o Espírito Santo, o seu poder criador. Então, quando Salomão inaugura o templo, não estava mais nem o vaso contendo
maná e nem a vara de Arão. Deus já começou ali a não estar presente totalmente entre o seu povo, por causa do pecado do seu povo. Quando, mais para frente, o templo foi destruído, a arca muito provavelmente tenha sido roubada, e no tempo de Jesus aqui na terra, nem a arca existia mais, não estava mais ali, simbolizando que Deus havia abandonado o povo, porque o povo o abandonou. Deus os amava, mas Deus os estava castigando com o cativeiro, e quando Jesus vem para restaurar o seu povo, assim como Josias fez, Josias é um exemplo, foi o melhor rei, que fez o possível e o impossível. Ele fez de tudo para retirar a idolatria de Israel, no caso ali era Judá na época, somente, e não teve jeito. O povo queria porque queria estar na idolatria e acabaram sendo deportados para a Babilônia. Jesus veio com o intuito de levar o povo ao arrependimento e governar sobre o seu povo. Mas eles não o reconheceram, não o desejaram e acabaram por condená-lo à morte. E no ano 70, o templo foi novamente destruído, o povo foi disperso, e até hoje eles nunca conseguiram mais nem ter o templo e nem se reunirem totalmente todos os judeus no mesmo lugar. Então isso só vai acontecer mesmo durante a grande tribulação, uma grande volta de judeus para Jerusalém e território, e no milênio é que estarão todos mesmo reunidos ali e Jesus mesmo estará governando sobre eles. Olha, no trimestre nós temos aí 7 blocos principais que são falando sobre a monarquia unida primeiro, depois vamos ver a divisão do reino, depois vamos ver o ministério profético de Elias, depois o ministério profético de Eliseu, depois o reinado de Joás e depois a queda do reino do norte e reino de Judá. Sobre a idade de Salomão, provavelmente, não sabemos, entre 18 e 21 anos, quando ele iniciou o seu reinado. Então ele morreu por volta aí de 58, 57 até 61 anos, nessa faixa aí. Nós não podemos afirmar, mas algumas dicas que a Bíblia dá de que ele assumiu o reino, ele era ainda um jovem e era tenro ainda, então muito provavelmente entre 18 a 21 anos. Ele reinou 40 anos sobre Jerusalém, morreu aí por volta de, vamos dizer, de 57 até 61 anos, nessa faixa aí. Então vamos passar à lição 1, que fala sobre Salomão. Então, o título da lição é a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto áureo diz: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Primeiro livro de Reis 8:11. Então veja a presença de Deus. Deus havia dito que o homem não poderia construir uma casa para que ele morasse, porque Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Mas, como Salomão construiu o templo, então Deus, vamos dizer assim, foi fazer uma visita ao templo. Então a glória de Deus encheu aquela casa, e ali os sacerdotes caíram tudo pelo chão, não conseguiam ministrar. Teve gente que correu, tentou sair, não conseguia. Então foi uma glória tremenda que invadiu o templo. Hoje ainda acontece esta glória de Deus invadir o templo. Nós vemos isso acontecer muitas vezes. Estamos ministrando, e de repente as pessoas não conseguem ficar de pé mais. A glória de Deus entra no templo, ela se manifesta. Cada um de nós agora é templo do Espírito Santo, é morada de Deus na terra. Então, quando estamos juntos, reunidos, a qualquer momento a glória de Deus pode estar entre nós. É isso que acontece muitas vezes, que
vem uma onda, né, de poder, de presença de Deus, de unção de Deus, e as pessoas não conseguem ficar de pé. Muitas vezes nós vamos orar para uma pessoa ser curada ou ser batizada no Espírito Santo, né? Então acontece dessa presença de Deus estar ali de maneira tal que a pessoa não consegue ficar de pé. Isso acontece quando nós, né, estamos sempre em oração. Não é oração de 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Nós temos aí um compromisso, né, um trato com Deus. Estamos sempre orando, pelo menos 3 horas por dia em oração. Oramos aí pelo menos 2 horas em línguas todos os dias. Praticamos jejum, né? Estamos sempre estudando a palavra de Deus. Estamos sempre lutando contra o pecado. Então é uma vida consagrada a Deus. Muita gente então ignora isso. Mas a presença de Deus é possível, essa glória de Deus está conosco o tempo todo, presente, desde que nós estejamos realmente em comunhão com o Espírito Santo, uma vida de intimidade com Deus. Jesus dá testemunho de Isaías, dizendo que Isaías viu a glória de Deus. E Jesus também diz, se creres, verás a glória de Deus. Quando Salomão inaugurou o templo, fez uma oração maravilhosa, Deus então se manifestou e sua glória esteve ali. Veja que quando o tabernáculo foi inaugurado, também a glória de Deus se manifestou, fogo desceu do céu e acendeu o altar de sacrifícios, e aquele fogo era usado sempre para acender as lâmpadas do tabernáculo, aquele mesmo fogo de Deus. Assim, no templo de Salomão, também precisava do fogo descer do céu e acender o altar para aquele fogo ser usado. E foi o que aconteceu. E hoje nós temos, né, essa presença de Deus em nós. O Espírito Santo mora em nós. Então a presença de Deus está em cada um de nós. Vamos à verdade prática que diz, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Então Salomão teve a humildade, teve aí a condição espiritual que ele tinha aprendido, né, do seu pai. Ele teve então esse desejo de ter sabedoria para governar o povo de Deus. Ele queria se submeter totalmente a Deus e governar o povo de acordo com o que Deus desejava. Então ele pede sabedoria, que é sabedoria para governar, saber entrar, saber sair. Ou seja, governar sobre o povo de Israel da maneira de Deus. O governo de Deus sempre é teocracia. Democracia, nem nenhum outro governo é de Deus. O governo de Deus é teocracia. Quem tem que estar no controle, quem deve estar como cabeça sempre é Deus. Então Deus instituiu este governo em Israel, primeiro pelos patriarcas, depois Moisés, depois vamos dizer os juízes, né? E depois vieram então os reis que deveriam governar sempre ouvindo Deus, ou através de um sacerdote, ou eles próprios ouvindo diretamente a Deus. Mas não foi o que eles fizeram, porque acabaram caindo na idolatria. Mas o governo de Deus sempre é essa teocracia, é o governo de Deus sobre o povo. Então Salomão desejou que Deus governasse, o ensinasse, o instruísse. Assim também nós devemos sempre ter isso. Olha, a oração que Jesus ensinou diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade. Olha aí, a vontade de Deus. Assim também nós devemos sempre, quando orarmos, nos lembrarmos que Deus deve governar sobre nós. Nós estamos aqui à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele deseja através de nós. Então, nessa lição, nós veremos aí seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, a sabedoria de Salomão. Subtópico 1, a virtude de Salomão. Subtópico 2, o sábio pede sabedoria. Subtópico 3, a sabedoria na prática de vida. No tópico 2, a consolidação do poder. Subtópico 1, a glória do reino de Salomão. Subtópico 2, o orgulho que precede a ruína.
No tópico 3, a construção do templo. Subtópico 1, o nobre propósito de Salomão. Subtópico 2, o templo do Espírito Santo. Subtópico 3, a glória do Senhor.